Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Joyce, mais uma aula de química, né? Nós vamos trabalhar hoje com fórmulas químicas, a importância de nós caracterizarmos cada fórmula química. No nosso slide aí na frente, nós temos aí aqueles hormônios da felicidade, né? Aqueles neurotransmissores, na verdade, dopamina, serotonina, a endorfina, oxitonina, são todas essas enas, são interessantes, são aqueles hormônios do prazer, da felicidade, na verdade, tanto felicidades caracterizado por atividades físicas, né? Principalmente a endorfina. Né? A endorfina é um hormônio, um neurotransmissor que é do prazer, né? E que faz você se sentir bem após as atividades físicas, principalmente aquelas de alto impacto. Né? Ok? Mas o amor é muito importante também para manter os níveis, todos esses níveis aí, né, de endorfina no corpo, na verdade, um amor muito importante. Por isso tem que namorar muito para manter os níveis de endorfina bem, aqueles níveis bons de endorfina no nosso corpo, não é verdade? Tudo isso produzido pelo nosso cérebro, as fórmulas químicas, é importante, vamos esquecer, né? Vamos lá, nessa. Pessoal, no mundo são conhecidas milhões de substâncias químicas, muitas substâncias químicas. Existem até substâncias desconhecidas ainda pelos cientistas, mas hoje, as conhecidas, né, universalmente, nós utilizamos uma linguagem para poder representá-las. E essa linguagem são as fórmulas químicas. E essas fórmulas químicas que são representadas, essas substâncias, são de nível universal. Ou seja, pessoal, a água é H2O aqui, é H2O nos Estados Unidos, é H2O em toda a parte do mundo, China, em qualquer lugar. Beleza? Então, muito importante que nós saibamos que essas substâncias químicas, como nós já vimos anteriormente, elas são formadas por átomos, porque é matéria, ela tem massa e ocupa lugar no espaço. Então elas são formadas por átomos. E nós vamos estudar agora qual a formação dela, a composição de formação, de quantidade de átomos, de tipos de átomos que estão lá representados naquela fórmula química. Beleza? Muito importante. Fórmula química. Na realidade, uma fórmula química, pessoal, ela indica a quantidade, até a quantidade de elementos químicos que formam essa substância, ou seja, que formam a molécula da substância, né? Lógico, e sempre irá ocorrer uma proporção entre eles. Olha que interessante aqui, pessoal, que nós temos a água, né? H2O, beleza? Essa água, ela tem esse é o símbolo do hidrogênio, esse é o símbolo do oxigênio. Então, na fórmula da substância química água, nós temos representados 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Professor, cadê um? O 1 está aqui, pessoal, aqui, bem aqui, ó. Ele é o Gasparzinho, a gente não enxerga, né? Ele é um fantasma, camarada. Vamos ver a outra substância, pessoal, C12H22O11, que é a sacarose, o açúcar, a fórmula química do açúcar. Como que representa a fórmula química dele? Olha, é com carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos carbonos nós temos? 12, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Então, olha bem, é muito importante que uma molécula de sacarose, de açúcar, ela é representada por C12H22O11. Ela contém C12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio na sua molécula. Beleza? Continuando, os tipos de fórmulas existentes. A gente pode representar um composto químico ou uma substância através da sua fórmula centesimal, ou seja, uma fórmula percentual, ou através da sua fórmula mínima, né, que nós vamos caracterizar por FM aí pequenininho, ou empírica, e vamos também
apresentar a fórmula molecular, ou seja, a fórmula real, a fórmula da molécula, que diz a quantidade real de átomos que essa substância possui. Beleza? Continuando. A fórmula percentual. Olha que interessante, pessoal. A fórmula percentual nada mais é, e ela indica, a massa de cada elemento químico que existe em 100 partes daquela substância. Ou seja, pessoal, fórmula percentual é a porcentagem em massa de cada elemento que faz parte daquela fórmula. Ok? Ficou bem claro até aqui? Se é fórmula percentual, a base é 100, é 100%, não é verdade? Então tem fórmulas que contêm vários átomos, então vai ter a porcentagem de cada átomo que constitui essa substância. A fórmula percentual, então, ela indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Portanto, pessoal, daria para ser determinada tanto a partir da sua fórmula molecular como da sua fórmula mínima. Depois nós vamos ver o que é a fórmula mínima, que é a mínima proporção entre os átomos de uma molécula. Pois a fórmula molecular de uma substância é sempre o múltiplo inteiro dessa fórmula. Vocês vão entender essa multiplicidade e esse número após nós identificarmos a fórmula mínima. Por enquanto, vamos na percentual. Então, olha bem. Se eu tenho uma substância, pessoal, que é composta por elemento A, elemento B e elemento C e as suas devidas proporções, nós temos certeza que essas proporções somadas sempre vai dar quanto? 100%. Então, olha, por isso que é fórmula centesimal ou percentual. Então, cada elemento. Então, essa fórmula é a soma das proporções dos átomos que constituem lá, daquelas proporções, daquela parte centesimal, não pode ultrapassar 100. E nem menor que 100, porque aí vai estar faltando. Tá bem claro? Muito importante. Vamos ver um exemplo. Olha que interessante. Nós temos aqui o metano. O metano, ele tem a fórmula CH4. Ou seja, pessoal, ele tem um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. Então ele vai ter, cada carbono ele tem massa 12, cada hidrogênio tem massa 1. Então eu tenho 12 mais 4 mais 1, 16 gramas por mol de metano. Olha que legal. Isso aqui é uma regra de 3, pessoal. E regra de 3 na química, na estequiometria, é muito comum. E isso é muito fácil. Então aqui, 16 gramas é o que tem 100%. Quantas gramas eu tenho de carbono? Eu tenho 12. Então 12 gramas de carbono, X. Então eu vou achar que o X, a porcentagem de carbono nessa molécula, é 75%. Olha que interessante. O que é fórmula percentual ou centesimal? É a porcentagem em massa de cada elemento químico que constitui a molécula. A massa toda substância tem, porque todo elemento químico tem a sua massa representada na tabela periódica. Só que lá ela está em U, mas você pode transformar ela em gramas. Então é 12U a massa atômica do carbono. Mas a massa molar dele é 12 gramas por mol. Beleza? Depois nós vamos falar mais sobre isso. 16 gramas está 100, 4 gramas para Y. Eu achei que o Y é 25. Então eu posso representar aquela fórmula que era CH4, C75, H25. Ou seja, eu tenho 75% de átomos de carbono em massa e eu tenho 25% de átomos de hidrogênio em massa. Então, na química acontece fato semelhante. Dizemos, por exemplo, que a composição centesimal do metano é 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Isso significa que se eu pegar 100 gramas de metano, 100 gramas, 75 gramas obrigatoriamente é de carbono e as 25 gramas de hidrogênio. Ficou bem claro a fórmula centesimal? Muito bom. Olha que interessante, eu dou alguns exemplos aqui, tá bom, pessoal? Os dados. Porque aqui nós só temos substâncias que têm carbono e hidrogênio. O carbono é 12, o hidrogênio é 1, algumas que tenham o oxigênio é 16. Isso aqui é tudo tabelado, vem da tabela periódica.
Primeiro composto metano que nós vimos lá, 75% e 25%. O outro composto é o etano, é um gás, etano, tá bom? E ele tem fórmula mínima. A fórmula molecular é CH4. A fórmula mínima do metano também é CH4. Por que fórmula mínima? É a mínima proporção entre os átomos. Então aqui dá para a gente simplificar, não dá? Olha bem, para você entender a fórmula mínima. Aqui não tem jeito de ter a fórmula molecular do metano é igualzinho à fórmula mínima. Tá certo? Porque não tem uma proporção, é 1 para 4. Agora aqui não é 2 para 6? 2 para 6 não é 1 para 3? Então a mínima proporção é 1 para 3. E se você calcular a fórmula centesimal, tanto a partir da mínima quanto a da molecular, sempre vai dar aqui no caso, vai ter 80% de carbono e 20% de hidrogênio. A mesma coisa aqui, olha, você pode ver que dá para simplificar ainda, né? Vai ter um N aí, vai ter um N característico aí, que a gente vai ter que fazer. Deixa eu ver se eu consigo pegar na parte aqui, deixa eu ver aqui, opa, caneta. Então vamos ver, olha bem, aqui nós temos o metano, né? Aqui nós vamos ter um N igual, ou seja, a menor proporção vai ser igual a 1, beleza? Agora aqui, olha, você sabe que o N aqui, ou seja, a menor proporção que você achou aqui, vai ser N igual a quanto? 2. E aqui, pessoal, vai ter um N também, não vai ter um N aqui? Só que aqui o N é quanto? Tudo foi simplificado por 6. Na verdade, tudo dividido por 6. Se você pegar esse N e multiplicar pelos números que estão aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1 que está aqui, né? O Gasparzinho está aqui, né, pessoal? 2 vezes 1 vai ser 2. E aqui por diante, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2 dá 12. 6 vezes 1 aqui vai dar 6. Então, olha que interessante. Beleza? Aprendemos a fórmula mínima e a fórmula centesimal. Regra de 3, pessoal. Olha que interessante essa regra de 3 aqui. Olha bem. Essa regra de 3 é muito interessante. Alunos que estudam, passam. E os alunos que não estudam, o que acontece? É X, não sei o que é esse X, mas vamos determinar o que é X. Ó, tudo que é em azul aqui, alunos que estudam, ela cortei tudo. Tudo que é igual, eu cortei. Então, alunos que não estudam, ok? Não passam. É assim que faz a regra de 3, beleza? Muito simples. Um está para um, assim como o outro está para o outro, beleza? Nós vamos aplicar bastante a regra de 3. Aqui, por exemplo, determine a fórmula percentual de um sal inorgânico, sendo que a análise de sua amostra indicou 50 gramas dessa substância e 20 gramas era de cálcio, 6 gramas de carbono e 24 de oxigênio. Se eu sei 20 dividido por 50 vezes 100, eu tenho a porcentagem que tem de quê? De cálcio. Se eu pegar 6 e dividir pelo total e multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem de carbono. Se eu pegar os 24, que é em relação ao oxigênio, né? Dividir por 50, eu vou ter 48. Então, eu vou ter esta fórmula centesimal dessa substância. Ca 40, C 12% e O 48. Mas nós poderíamos fazer por regra de 3? Também, olha lá. 50 gramas está para 20, assim como 100, a base sempre é 100, não é? Vai estar para X e assim a gente vai achar os mesmos valores. Então nós vamos ter a fórmula aqui, o Ca, né? Desculpa como eu estou escrevendo aqui, porque eu não tenho base de sustentação aqui. Ca 40%, carbono 12%, beleza? E oxigênio 48%. Essa é a fórmula centesimal da substância química. Beleza? Vamos nessa. Olha aqui, eu tenho várias fórmulas, tá vendo aqui? Olha, água H2O. Qual que é a fórmula mínima dela? É a mesma.
C2H6, o gás etano, olha, e o Nzinho, tá vendo? Esse N aqui muito importante aqui que nós vemos. Você pegando esse N e multiplicando pela fórmula mínima, você vai ter a fórmula molecular. Ou seja, pessoal, a fórmula molecular pode ser igual à fórmula mínima, pode ser o seu dobro, pode ser o triplo e assim por diante, tá ok? Aqui é interessante que nós calculemos, vou deixar isso aqui para vocês calcularem. Olha bem, eu só vou dar exemplo, hidrogênio, hidrogênio é 1. Eu tenho 2, então tem 2 hidrogênio, oxigênio 16. Então a massa dessa substância aqui total é 16. Então se eu pegar 2, né? Se eu pegar o 2, né? 2, e dividir por 16 e multiplicar por 100, não é verdade, pessoal? Eu vou ter aqui a porcentagem de quem? Do hidrogênio nessa amostra, beleza? E assim por diante. Você tem a massa de todos os elementos químicos que constituem aqui, tá ok, pessoal? Tem enxofre, tem nitrogênio, tem hidrogênio. Você calcula. Aqui tem fórmula mínima, aqui também tem fórmula mínima. A água oxigenada é H2O2. Então vai ter fórmula mínima HO, onde seu N vai ser 2. Ácido sulfúrico é a mesma coisa. E esse aqui, opa, dá a divisão, né? Dividido por 2. Aqui dá 1, aqui dá 5 e aqui dá 2. Então esse sim, CH5N2, onde o N é 2. Muito importante aqui que todos calculem a fórmula percentual de cada uma dessas substâncias aqui, tá ok? O do gás etano e da glicose nós temos aqui, olha, etano nós temos que é C8020 e o da glicose nós temos C40, H6,6 e O 53,3. Beleza? Muito importante para vocês fazerem. A fórmula mínima, então, é a fórmula que representa a menor razão do número de átomos que compõem essa substância. Então, aqui, olha, aqui nós temos, né, onde o nosso N aqui é igual a 2, certo, pessoal? Porque 2 vezes isso aqui vai dar isso aqui. Opa, mentira! O nosso N aqui é quanto? Isso aqui está errado. Nosso N aqui é quanto? 6. Eu fiz isso só para ver se você está prestando atenção. Mentira, eu errei mesmo. Aqui, olha, o N aqui é 2, beleza? O N daqui é 3, sempre, certo? E o N daqui é 1, sempre. Olha lá. Você sabe o que é fórmula mínima. Fórmula mínima é a mínima proporção entre os átomos de uma molécula. A fórmula molecular é aquela que tem a quantidade real de átomos. Ela compõe a sua massa molecular. Se você tiver uma massa molecular, você vai ter a massa da molécula. E se você achar a fórmula dessa molécula, é a fórmula real da molécula. Beleza? A água, por exemplo, como nós falamos, ela tem 2 átomos de hidrogênio, assim como a sacarose tem essa quantidade de hidrogênio, essa fórmula molecular. Cada molécula tem essa quantidade de massa de cada elemento. Ficou bem claro? A fórmula, descobrir a fórmula, para você calcular, você precisa ter uma calculadorinha do lado e mais isso. Eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês e vamos ver o que vai acontecer, beleza? Todo mundo fazendo os exercícios. Um abraço a todos e até a próxima aula!